O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone nesta quarta-feira com o presidente russo Vladimir Putin. Na conversa, os dois discutiram propostas para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia, entre outros assuntos. Américo Martins tem os detalhes. O líder russo Vladimir Putin telefonou para o presidente Lula nesta quarta-feira. Os dois trataram de alguns assuntos em particular. Em primeiro lugar, a cúpula dos BRICS, que vai acontecer no final de outubro na cidade de Kazan, na Rússia. Além disso, eles conversaram sobre a proposta conjunta de Brasil e China para o fim da guerra na Ucrânia. A cúpula dos BRICS vai ser dominada por dois assuntos em particular. Em primeiro lugar, a expansão do bloco, com muitos países querendo entrar nessa associação de grandes países em desenvolvimento, o chamado Sul Global. Existe uma divisão dentro do clube neste momento, com Rússia e, em particular, a China querendo a entrada de muitos países na tentativa de transformar os BRICS num bloco contra o Ocidente. O Brasil, Índia e outros países que agora fazem parte do grupo apresentam algumas reservas com relação a essa ideia. Por isso, é muito provável que o grupo crie uma nova modalidade de membros, aqueles que seriam chamados de parceiros. Eles também vão discutir na cúpula de Kazan a reforma global. O Brasil defende muito intensamente que a ONU, por exemplo, passe por reformas, assim como o FMI e o Banco Mundial. A maioria dos países do grupo concorda com essa ideia, mas existem discussões sobre os detalhes. Com relação à guerra na Ucrânia, o presidente Putin vê com muito bons olhos a proposta sino-brasileira, porque, entre outras coisas, ela congelaria a linha de frente, ou seja, os soldados russos que ocupam quase 20% do território ucraniano continuariam dominando aquela área. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já criticou muito essa proposta justamente por conta desta ideia. Vitério Brustolin, a pauta é ampla. Eu vou ser obrigado a pegar alguns assuntos e tratá-los de forma isolada. Vamos começar pela possibilidade do Brasil, junto a Putin e a China, encaminharem algum tipo de cessar-fogo, acordo de paz, o que seja que a gente queira chamar, entre Ucrânia e Rússia. Do ponto de vista da Ucrânia, o que China e Brasil e Rússia até agora disseram equivale a uma capitulação, portanto inaceitável. Tem alguma coisa nova aí? William, esses 6 novos pontos se parecem com os 12 pontos que o Brasil e a China tinham apresentado anteriormente, que já haviam sido recusados tanto pela Ucrânia quanto por países aliados da Ucrânia, justamente por congelar as linhas, como você falou. A visão de que essa guerra acabaria apenas porque ela congelaria onde está, ela não se perfaz, porque se fosse assim, a Rússia teria parado na Crimeia, que ocupa desde 2014. Esse tipo de argumento de que a guerra teria fim apenas congelando as linhas e fazendo um acordo que não ofereça segurança para a Ucrânia, já foi, inclusive, desbancado por pessoas como o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, o David Cameron, que disse que o Reino Unido não vai cometer o mesmo erro que o Chamberlain, que era o primeiro-ministro na época do Hitler, cometeu, que foi entregar a Tchecoslováquia para a Alemanha nazista na esperança de pacificar, ou seja, a política do apaziguamento, e depois acabou com a Alemanha nazista usando a Tchecoslováquia para marchar sobre a Polônia. Então, na Europa, no restante do mundo, ninguém vê isso como o fim da guerra. A Rússia tem ocupações na Transnistria, que é território da Moldova, tem ocupações na Abkhazia e na Ossétia do Sul, que são da Geórgia. A Rússia não vai parar na Ucrânia e, sobretudo, não vai parar nessas linhas da Ucrânia onde ela está agora. Se ela fosse parar, ela teria parado na Crimeia em 2014, William. Lorival, vamos ver que capacidade os BRICS, como grupo, tem de se organizar em torno dessa, vamos para pôr um nome nisso, nessa proposta de paz, sobre a qual Putin e Lula conversaram hoje. Que capacidade tem os BRICS de eventualmente levar adiante isso? Os BRICS estão do lado da Rússia.
Os BRICS apoiam a Rússia, o Brasil apoia a Rússia desde a época do Bolsonaro e continuou apoiando com o Lula. A frase do Bolsonaro, nós somos solidários à Rússia, 8 dias antes da invasão, né? Foi lá em Moscou dizer isso. E o Lula, por outras razões, para enfrentar os Estados Unidos e se alinhar com a China e com a Rússia, com o Irã, o Geraldo Alckmin, ele estava na primeira fila na posse do presidente iraniano. Ele era a autoridade mais importante na posse do presidente iraniano. Do lado dele estava o líder dos Houthis do Iêmen, com a adaga tradicional usada pelos iemenitas. Essa proposta, ela viola a Constituição no artigo 1, 55, 73 e 76. Constituição do Brasil. Porque a Constituição do Brasil não diz respeito só à soberania do Brasil. A Constituição do Brasil, ela defende a autodeterminação dos povos e o direito internacional. E a integridade territorial. Sim, porque ela se remete ao período de descolonização a partir dos anos 40, a partir da Segunda Guerra Mundial. E isso que a Rússia faz na Ucrânia é colonização. É um atropelo à autodeterminação dos povos a ponto de levar milhares de crianças ucranianas para a Rússia, para reeducá-las, para forçá-las a se tornar favoráveis à Rússia. É por isso que existe uma ordem de prisão internacional contra o Putin. E é tudo isso que o Lula está defendendo contra não só os nossos valores, a lei internacional, mas a Constituição brasileira. E eu pergunto, se o Brasil for invadido, o Lula aceitará que a Ucrânia proponha ao Brasil abrir mão de território brasileiro? Está na hora a pergunta para o Itamaraty, Daniel. Você e o Caio trazem para nós sempre informações, vocês são repórteres políticos, com fontes na diplomacia brasileira. O que a diplomacia brasileira espera desse contato entre Putin e Lula? William, você acaba de me perguntar da diplomacia brasileira e a melhor resposta que eu posso te dar neste momento é que, olhando a guerra na Ucrânia, o conflito em Gaza, e não é o caso da Venezuela, né? Na Venezuela acho que existe um consenso dentro do governo Lula hoje de que há um papel para o Brasil nesse diálogo ali que se tenta criar. E que nenhum país está entregando resultados na abordagem com a Venezuela, nem o próprio Brasil, mas nenhum país está sendo efetivo em qualquer construção ali com Maduro para viabilizar a transição de poder. No caso de Gaza, mas principalmente no caso que a gente está discutindo aqui, que é a Ucrânia, eu não sinto mais essa percepção de consenso dentro do governo. Como me brincou hoje uma pessoa no Palácio do Planalto, disse assim, o problema é que a Ucrânia continua sendo o pet de estimação de Celso Amorim. Celso Amorim está muito engajado nisso e consegue convencer Lula. A ala política, o Itamaraty, já não tem o mesmo grau de defesa, o mesmo aplauso com relação à entrada de Lula nessa discussão que tinha no ano passado, no começo do ano passado. Porque no início de 2023 havia ainda essa imagem do Lula de 2010, que aspirava ali a um grande posto de conciliador global, o Brasil na crista da onda. E ali percebeu-se ao longo do ano passado que não é mais a situação atual e que o custo internacional, mas principalmente doméstico dessa atuação, é muito alto e que devia parar por aí. Caio. William, eu vejo esse telefonema de hoje muito mais como uma questão de diplomacia presidencial do que a diplomacia profissional mesmo. Eu vejo com os diplomatas que eu converso, endossando até o que o Daniel coloca, uma diferença muito clara, assim, da diplomacia que sai de dentro do Palácio do Planalto, da diplomacia que é posto em andamento pelo Itamaraty. Mas claro. A que vale é a do Lula. Sim. A que vale é a do Lula. A que vale é a do Celso Amorim, né? Que é quem dá a última palavra na orientação presidencial. Por isso que eu acabo colocando como uma diplomacia presidencial. Eu estou colocando isso porque hoje também, ao longo do dia, eu senti muito mais o Itamaraty muito mais preocupado, se organizando, isso já desde ontem, já desde segunda-feira,
a grande viagem, eu digo grande entre aspas, mas é uma grande e importante viagem que o presidente vai fazer esse final de semana para Nova York, para a Assembleia da ONU, para a Semana do Clima, na semana que vem, no momento de maior crise climática do país, da história, do que com essa ligação com o Putin. Me parece que a ligação com o Putin, ela parte dentro de um conceito, não sei se eu estou sendo claro, de forçar ou de colocar uma diplomacia presidencial na mesa, logo formulada e arquitetada dentro do Palácio do Planalto, no momento em que o Itamaraty está todo ali concentrado. E como que a gente vai chegar na Semana do Clima em Nova York a semana que vem, com o país pegando fogo? Essa foi a minha impressão. Deixa eu aproveitar esse gancho que você sugere, Caio, porque eu tenho mais um pouquinho de tempo ainda nesse segmento para dar oportunidade ao Vitélio e ao Lourival de falarem sobre esse outro aspecto relevante ali da conversa entre Putin e Lula, que tem a ver com a pretendida reforma de algumas instituições multilaterais, como o ONU, o FMI, em função da capacidade de organização dos BRICS. Vitélio, me perdoe pedir que você seja muito breve, a gente vai para o intervalo, depois a gente tem mais assunto internacional. A pergunta formulada de maneira simples é a seguinte: os BRICS têm uma ideia comum do que deveriam ser essas instituições multilaterais e conseguem realizá-la? Essa é muito fácil de responder, porque desses países que ingressaram no BRICS na última expansão agora, o Egito, a Etiópia, Irã e Emirados Árabes, porque a Arábia Saudita ainda não ingressou, o Egito e a Etiópia já estão em guerra, na Somália. Se preparam para usar a Somália como um proxy para uma guerra entre ambos. Não há consenso dentro do grupo. O grupo BRICS ainda é um grupo informal, embora tenha algumas características formais, como o Banco dos BRICS. O Brasil não queria essa expansão do BRICS, ele foi a reboque, porque o BRICS não é mais o que deveria ser, não é a ideia do Jim O'Neill, que escreveu o artigo, que deu o nome ao grupo mais à frente. O BRICS se tornou, sim, num clube da China e da Rússia para se opor à ordem mundial estabelecida, mas sem que a China e a Rússia saiam da ordem internacional existente. A Rússia não quer deixar o assento dela no Conselho de Segurança vazio, e nem a China. Então, que ordem nova é essa que vai ser posta em prática por um grupo que não existe nem formalmente até o momento, William? Lourival. A ideia da China de multilateralismo é ela arbitrar os conflitos, por isso que ela atraiu para o BRICS 2 pares de países que estão em conflito entre si: Irã e Arábia Saudita / Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia. Então, e ela está arbitrando, principalmente entre a Arábia Saudita e Irã. Então, a ideia da China é, na verdade, assumir cada vez mais uma projeção sobre o mundo, ter um papel de árbitro sobre os conflitos.